Este é o podcast Game Day, mais uma edição. Já perdemos as contas aqui, nós já estamos com a terceira temporada nossa já. Terceira temporada. Eu já perdi as contas aqui, paramos de contar, chega. Já estamos muito tempo fazendo essa bagaça aqui. E ao meu lado, como sempre, estão Williams Ribeiro. Fala galera, hoje vamos falar de futebol americano. Sim. E futebol americano. É isso. É isso. Estamos no aquecimento já. Resumindo, é isso. Aquecimento total para a temporada regular que está chegando aí, a gente ainda na pré-temporada. E também está aqui Marcelo Rosa. E aí, pessoal? Com a camisa dos seus Giants. Pra variar, né? Cuidado que pode pintar a gente de cá não, nem fala, aí, né? Calma, não dá notícia ruim. Vamos antecipar os fatos. Então, já que ele tocou nesse assunto, a notícia da semana foi a aposentadoria de ninguém mais, ninguém menos que Andrew Luck. Que perda. Que bom, bem, cara. Que agora vai aquela fala. Que não teve muita sorte, não teve luck com as suas lesões ao longo da carreira. Começou bem o programa. Porque a pessoa já não quiser assistir, ela já para agora. Ela já para agora, né? Um minuto de gravação, ela já para, já entendeu como que é o espírito da coisa. Ele não teve muita sorte ao longo da carreira, nos últimos anos aí, vindo de lesão, recuperação, reabilitação, lesão de novo, recuperação, reabilitação. Então ele, na entrevista ele diz isso, né, que repetidas vezes isso aconteceu, e aí ele resolveu se aposentar aos 29 anos. E aí eu ter tido esse privilégio, por um lado, de me aposentar com 29 anos e dizer, não precisa cara, mais. Talvez você nem aposente. Propriamente dito, de fato, ele não está tendo sorte há pelo menos 4 anos. Que é uma sequência de lesão, recuperação, retorno, uma nova lesão, aí recuperação e às vezes não volta. Por várias temporadas ele não conseguiu o retorno e acho que chega uma hora, inclusive na entrevista ele disse que aí já é mais o mental que não ajuda mais, o cara não consegue ter estímulo, o cara não consegue encontrar uma saída e resolveu... E foi uma série de lesões graves, né? Nossa. Cara? E pra quem viu a entrevista, pelo amor de Deus, o que é aquela voz dele, gente? É o Darth Vader. Darth Vader falando, cara... Jesus amado, medo. Mas, não, foram várias lesões no ombro, no joelho. No rim. Arrebentou o cara, né? Tipo, o cara tem um histórico assim, de lesão que... É um cara que tinha um talento nato que muitos até chegaram a comparar em alguns momentos, quando ele estava saudável, com os grandes jogadores os grandes quarterbacks da história da NFL. Sempre foi visto como uma ótima substituição ao Manning no Colts. Sempre foi um ótimo... Né? Inclusive o draft dele, o Colts tinha uma espécie de uma áurea de tipo, a gente tem muita sorte, né? Porque a gente tá aposentando não, mas o Manning tava trocando de franquia, tava indo pra Denver, e óbvio que você ficaria ali... Órfão, né? E aí você perdeu o cara que era a cara da franquia, um dos maiores da história da NFL, e trouxe um cara muito promissor, muito bom, mas que não aconteceu. Não bastasse essa má notícia da aposentadoria do Luck, o Marcelo vem com outra má notícia. Nossa. Que ele diz que é algo que pode acontecer. Alguns rumores, né? Que a família Manning não saiba. Fala que Eli Manning possivelmente pode entrar numa negociação com os Colts, porque é o último ano dele como jogador, pelo menos é isso que se tem de informação, jogando na NFL. E ele jogaria essa temporada nos Giants para justamente passar o bastão pro Daniel Jones, né, que vem jogando bem. E pelo desempenho do Daniel Jones e a ausência de um quarterback do quilate do Eli Manning, né, na franquia de Indianápolis, existe essa possibilidade de que ele encerre a carreira por lá, por conta de todo o histórico da família e também por ele ter, se eu não me engano, jogado no college, alguma coisa. Ele tem uma ligação com a cidade. Agora não lembro ao certo. Ou seja, pode ser que nos Colts a gente tenha o melhor dos Manning e o pior dos Manning jogando em isso é na consideração dele, né? Eu ia perguntar qual que era a opinião do General Manager Roberto, mas enfim, já atropelou aí. Eu quero ver ele falar isso se ganhar Super Bowl, cara. Vai empatar com outro ainda que ele disse que é o melhor. Meu Deus do céu. Mas tá projetando o Super Bowl. Se vier o Eli, que venha com o espírito do irmão e faça um bom
precisa. Aí ele pode voltar com quando ou quando ele lá e quando era no auge, né? Pode ser também. Pode ser. E até para fechar ainda esse assunto aí que a gente estava comentando do Luck, só alguns números para você ver o tamanho da importância que ele tinha para a equipe dos Colts e o quanto ele era bom, né? Era não, né? Né? Infelizmente teve que parar. Mas ele foi 4 vezes eleito pro Pro Bowl. Ele teve 171 passes para touchdown, 23.671 jardas aéreas, Comeback Player of the Year em 2018. Em resumo, ele vestiu de fato a camisa dos Colts e deu um show no tempo que ele ficou, né? Como a gente pode traduzir isso aqui? É o jogador que está voltando e que foi melhor dos que estão voltando, é isso. Comeback Player, whatever, que ele falou, é isso. O cara que não estava jogando volta e aí ele é um dos melhores. Foi o ano passado, isso. Agora, inclusive, a temporada que levou os Colts para os playoffs. E ele foi uma peça importantíssima para aquela campanha. Sim. Com certeza, esse ano, os Colts ainda, na minha visão, poderia ser indicado como um dos postulantes a vaga nos playoffs e possivelmente até no Super Bowl. Se o Luck ficasse. Se ele ficasse. Sim, eu acho também. Agora a situação até é um pouco mais complicada. Sim. Reflexo disso são as 3 partidas da pré-temporada que nós não ganhamos nenhuma. Né? Perdemos para Bears, tudo com B, Bears, Browns e Bills, pelo amor de Deus, né? Gente do céu, perder com Bills, cara. Pois então. Nada contra, né? Bills, não, assim, não dá. Na ordem ao contrário, né? Perdeu primeiro pros Bills, depois pros Browns e pros Bears. E agora pega os Bengals, tudo com B. Tudo com B. Tá. Agora, uma outra discussão que ventilou muito durante a semana, logo depois da aposentadoria dele, é referente ao estilo de jogo dele, né? Porque muito se falou que o estilo de jogo do Luck é um cara que nunca teve medo, sempre partiu pra cima, sempre enfrentou a linha ofensiva dos outros times e consequentemente também tomou muita porrada, né? E era um cara super leal, né? Você vê vários vídeos dele quando ele tomava tackle, ele ia lá, abraçava o cara, falou da hora, é isso aí mesmo e tal. Elogiava o tackle do cara. Mas enfim, sabe o que é o lembra esporte, não tem muito, como, né? Então, por esse estilo de jogo, lógico que, guardadas as devidas proporções, são caras totalmente diferentes, mas lembra muito Big Ben. Quando você falou que parece com alguém, eu já pensei nele. Esse mesmo estilão de... Vai pra cima, aceita porrada, é no jogo, vamos embora. Inclusive, tem nada a ver com o assunto, já que a gente tocou no nome do Big Ben. Ele deu uma entrevista aí essa semana, né, numa rádio americana, falando justamente de novo sobre aquele caso dele ter comentado, né, alguma falha do Anthony Brown em uma das partidas do ano passado, que acabou culminando na saída do Brown da equipe dos Steelers. E ele falou que, inclusive, depois daquela declaração que ele fez, depois do jogo, né, reclamando da jogada do Brown, que ele, inclusive, tentou pedir desculpas, o Brown não aceitou, ali a relação deles foi por água abaixo, até então eles eram amigos, né, dentro do time, e ele falou que ele se arrepende, né, porque basicamente ele acabou fazendo com que o Brown fosse encerrar a carreira dele em outra equipe. E o mais engraçado de tudo é que esse trash talk, assim, por debaixo dos panos da NFL, ele é pra todo lado, né? Pra todo lado. Por exemplo, a gente falou disso, também teve algumas semanas atrás, na verdade, que o Odell Beckham Jr. também acabou voltando a falar que o problema dele no Giants não era questão financeira, nem de modelo de jogo, que foi uma coisa pessoal. E ainda desdenhou, entre aspas, dos Browns, né? Falando que mandaram ele para um lugar onde ele não queria estar. Não bastasse isso, Tá fácil a vida do cara, né? Porra. Nossa, é um super amigo esse aí. O Mayfield, acho que é isso, não lembro agora o nome correto do quarterback dos Browns. Também se envolveu numa outra polêmica, onde ele falou algumas coisas que era impossível os Giants ter um quarterback... com o quilate do Daniel Jones, que terminou a temporada no college no negativo, e aí gerou um baita buchicho, porque foi na mesma semana que o Odell acabou falando besteira, e aí o Mayfield ligou para ele para pedir desculpa, explicar a situação, tudo apaziguado, mas não é bem assim, né? Dizem que ainda ficou algumas rusgas por conta desse episódio. Tem atritos. E, por hora, Giants e Browns tem ali uns ânimos um pouco acirrados por conta
desse trash talk aí que rolou nos bastidores, né? Bafafá. Não é pauta do programa, mas você fofoca, falou né? muito do Anthony Brown. É uma diva da NFL, né? É uma diva, porque o cara ficou não sei quantas semanas aí nesse lenga-lenga de quero usar um capacete, não pode usar, vai usar, não posso usar, não vão entrar com esse capacete. Porra, não dá, né, cara? Até que alguém chegou, bateu na porta lá e falou, amigo, e aí? Esse negócio aí, vambora. Vamos. Vai sem capacete, meu. A gente precisa de você aqui, caralho. Então, só pra... Termina aí, Will. Vai aí. Não, mas eu lembrei de mais um detalhe. Só pra finalizar, quem tá falando mal do Daniel Jones, assim como eu falei, lembrando o Mayfield, inclusive, que o nosso amigo, o quarterback do Kansas City Chiefs, o Mahomes, ele também terminou negativo, né, quando ele tava no college. E olha o que ele virou o ano passado, na última temporada, aliás. Não dá pra... Daniel Jones tá indo bem, hein? 3-0 Giants até agora. Me surpreendeu. Não só você não, todo mundo. O Gentleman calando a boca de todo mundo, será, né? Como ele prometeu. É um sinal de Giants indo pros playoffs novamente? Não, também não. Mas se for assim, pelo menos vão passar vexame. Se for assim, o Niners também vai, porque foram 3 vitórias. Aí já é demais, né? Então se for assim... Calma que ano passado, pra ter uma vitória dos Niners foi uma luta. E cara, ao oposto, o Foles muito mal no Jaguars, né? E se esperava muito dele, né? Derrotas, jogo zerado. É porque aquilo, né? Quem perde diz que playoff não vale nada e quem ganha diz que é um sinal de que o time vai bem também. Tem isso. Pré-temporada, né? A pré-temporada. Sempre tem essa desculpa, Todo mundo fala que não vale nada, mas eu assisti alguns jogos, cara, desculpa, pessoal, principalmente esse pessoal que tá chegando agora, que quer mostrar serviço, que não tem lugar garantido, se é uma estrela, o cara sabe que o cara tá ali e tal, não sei o que, o cara vai tirar um pouco. Rapaziada que tá chegando agora, cada teco, meu irmão, é cada pancada. É aquela história, igual a seleção brasileira de futebol. Você faz amistoso com a Nicarágua, não vale nada esse jogo aí. Mas se perde, cai até o técnico. Cai o técnico, arrebenta. Então a pré-temporada é assim, não vale nada, mas ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Não vale nada pra quem ganhar, né? É estranho isso, mas exatamente assim. E hoje a gente vai continuar falando das divisões, né? E as nossas projeções aqui, o que elas estão fazendo para se preparar para a temporada regular. E agora vamos falar da AFC Leste. Já falamos da Norte, né, da falamos Sul. Da Oeste, né? Da Oeste e da Sul. Da AFC a gente passou pelas 4, agora está na outra conferência. Isso. Agora estamos na AFC Leste. Falamos... Que é uma dominada sempre aí nos últimos anos pelos Patriots. Muitos últimos anos, né? Pelos Patriots. E que tem também a divisão os Bills, os Dolphins e os Jets. Meu Deus. Os Dolphins que já estiveram no auge, já foram os Patriots ali no período, nos anos 90, 80. Final dos anos 80, né? E aí perderam esse espaço para os Patriots, que aí estão levando de lavada. Tem perspectiva de mudança para isso? Olha, eu acho muito difícil, cara. Como tá esse grupo se organizando aí? Pelas movimentações, a gente tem os outros times, Bills, Jazz e Dolphins, fizeram algumas movimentações. Bom, Dolphins com o Brazuca, né? Com o Duzão. Sim. Que está no processo de transição, de mudança de linha defensiva para linha ofensiva. Ele está no período ainda de transição de posição. Há uma tendência dele mudar de fato, que parece que ele se adaptou mais. Dolphins que teve uma mudança de treinador, de quarterback. Minha avaliação é que não muda muito daquilo que a gente teve na temporada anterior. Patriots levando a divisão, e aí na sequência Dolphins, Bills e Jazz. Eu acho que não muda muito essa realidade. Ainda que a gente, como eu falei, Jazz que trouxe o Bell, chicleteiro Bell, como diria Romulo Mendonça, dos Steelers, mas eu não vejo... só não faz verão, né? Eu acho que não muda muito, cara. Eu acho que assim... Vai depender muito, né? Porque, como o Inês acabou de falar dos Dolphins, o time é uma incógnita, né? Ainda se tornou mais ainda uma incógnita a partir da saída do Ryan Tannehill, que foi para os Titans, né? O step do Mariota lá. E
eles trouxeram do Tampa Bay Buccaneers um cara que conhece bem a divisão, que é o Ryan Fitzpatrick. Agora resta saber se vai ser o Fitzmagic ou o Fitztragic. Porque ele é um cara que não mantém uma frequência oscila demais, né, cara? E quando ele tem momentos bons, consequentemente ele leva o time junto. Mas também quando tá virado para outro lado, é muito ruim. Aí a gente não sabe o que de fato vai acontecer. Com um detalhe importante, Dolphins que é a sede do Super Bowl, né? E a gente nunca... Então não vai. Tem uma máxima na NFL de nunca um time que é sede do Super Bowl conseguir chegar na final. A gente tá falando do Dolphins, que é um time de reconstrução há muitos anos, né? Eu não consigo imaginar aqui que vai chegar no Super Bowl. E é indiscutível também o poderio dos outros times, né? Exato. Assim, uma coisa é fato, os Patriots das últimas 18 temporadas, em 9 teve no Super Bowl. Na maioria dessas 18, acho que 16 ou 17, ele levou a divisão com o pé nas costas. Esse ano eu acredito que não vai mudar muita coisa, porque assim, Josh Allen é um segundista dos Bills, então ainda precisa se adaptar, a expectativa é que ele melhore, mas o resto da equipe também não é tão boa, então eu acho que não vai aspirar muitas coisas. A gente acabou de falar desse problema do quarterback do Miami. Eu acho que de Miami a única atração para nós brasileiros é a possível estreia do Duzão. Ponto. Mais do que isso a gente não vai ver muita coisa. E os Jets há anos é o saco de pancada, né, cara? Que não mostra de fato a que veio. O Bell sozinho não vai fazer nada. Tem uma expectativa muito grande do Darnold conseguir deslanchar outro segundista, que é outro segundista. São dois segundistas contra um cara que já não é mais realidade, ninguém sabe pra onde vai nem de onde veio, contra um cara de 41 anos consolidado que tem uma carambada de Super Bowl. Não dá. Infelizmente não dá. Eu acho que vai levar de novo nas eu acho que o Patriots leva de novo e o segundo nem vai pro wildcard. Não. Se você olhar o panorama dos outros times da Conferência Americana aí, não tem nenhum aí desses outros 3 que esteja entre os 6 melhores. Não tem como. Não. Até porque se a gente pegar, por exemplo, a campanha desses times no ano passado, nem realmente chegou próximo do Super Bowl. Pra você ter uma ideia, os Patriots foi 11-5 a campanha, os Dolphins 7-9, os Bills 6-10 e os Jets 4-12. Essa campanha de 11-5 também que não poderia ser melhor até, né? Se for olhar, mas como que a gente já falou várias vezes aqui, é a campanha do Patriots. Os melhores acho que fizeram 12-4, não lembro se alguém chegou a fazer 13-3, tô na dúvida. Mas o 11-5 Mas é o que a gente já falou várias vezes aqui, né? A campanha do Patriots. Não é aquela coisa tipo, não vai fazer 14 vitórias, mas é o suficiente pra conseguir divisão, pra chegar. É aquele time que pra poupar um monte de gente. A camisa pesa. Já começa por aí. E eu acho que assim, então, é aí que pega. O jogo dos Patriots todo ano é aquela mesma coisa pragmática, cara. Começa mal, vai melhorando. Quando chega nos playoffs, tipo, atingiu o ápice da equipe. E dentro da partida, nos playoffs ele é assim também. Sim. Ele começa meio enrolado, aí ele vira o jogo, aí pronto, o relógio na mão do Brady e o cara... Aí no último quarto, estoura. E o contrário aconteceu com o melhor time que tinha até então, né? Que era o Kansas City Chiefs. Sim. E também no final da temporada regular já deu uma balançada. Os dois times começaram voando e depois foram caindo. Chegou nos playoffs, já era um abraço. Aliás, até vale relembrar, falei aqui do Bills, a torcida do Bills não deve gostar, mas há 2 temporadas tivemos Bills no playoffs depois a gente corrige aqui, depois alguém escreve aí, depois de muitos anos, né, que não chegava em pós-temporada. 12 anos. 12 ou até mais, eu acho, não lembro agora. Quer dizer, pra você ter ideia, essa é a margem, né, de uma divisão que tem um protagonista, né, ou só um protagonista. E agora a gente falou que pré-temporada não vale tanto assim, mas vamos lá falar então.
18 anos dos Bills. 18 anos. É tempo pra caramba, cara. Foram 3 jogos já da pré-temporada, teremos a última, né, a quarta rodada acontecendo nessa semana agora, mas nessas primeiras 3, os Patriots e os Bills venceram os 3 jogos, os Dolphins venceram 2 e perderam 1, e os Jets ganharam 1 e perderam 2. Então, você vê que aí o Bills deu uma ajustada aí, pelo menos, nos playoffs. Uma das vitórias contra os Colts, vamos considerar isso aí, não precisa ter muito detalhe. E só pra lembrar que eles jogam já amanhã, né, quinta-feira, dia 29. Quinta-feira já tá valendo. Os Jets vão pegar os Eagles, a equipe dos Bills pega os Vikings, os Patriots vão enfrentar os Giants, né? Isso, no caso, Jets e Bills jogam às 8 horas, os Giants com os Patriots às 8h30. E também pra fechar, vamos ver o Miami aqui, quem que o Miami pega. Blá 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 blá. Bom, tô procurando aqui, daqui a pouco eu já volto com essa informação, Roberto. Beleza. Vamos ver de quem os Bills Dolphins ganhou. E Saints, Dolphins e Saints. Encontramos. Os Bills ganharam na primeira semana dos Colts, porque eu achei interessante isso do Bills ter ganho as 3, né? Como a gente falou, não importa tanto, mas importa, né, no fim das contas. Ganhou também. Cadê aqui os Bills? Perdi os aqui. Ganharam dos Panthers, que também, né, não é um time tão bobo assim. E ganhou de. Cadê os Bills? Dos Lions. Que perderam as 3 também. Então não sabe de mercado por enquanto. Mas venceu as 3 primeiras. Ou seja, vai chegar aí no início da temporada, pelo menos com uma moral elevada. Já ajuda. Opa, não estamos tão mal assim. Vamos pra lá. esses times que estão... De repente o Bills faça aí uma campanha de segundo colocado no grupo. Pode ser. À frente dos Dolphins aí. Até porque o Josh Allen, ele é muito talentoso. Se a gente for pegar por posição, eu vejo muito mais talento no Sam Darnold do que no Josh Allen. Também. Porque a do Darnold foi uma temporada mais regular, apesar das derrotas, né? A gente viu aí que foi 4-12, se eu não me engano, que eu falei, alguma coisa assim. Mas ele mostrou muita habilidade. É um cara que não tem medo do jogo. O Josh Allen também não. Mas eu vejo ele um pouco mais inseguro do que o Darnold. Mas os dois têm muito a crescer e tem muito a mostrar ainda, né? Começando as carreiras aí no futebol americano principal, digamos assim, né? Profissional. E cara, só um dado curioso, né? A gente está se aproximando da temporada, começa a aparecer uns rankings meio malucos aí. Opa, hoje subiu um aí das camisas mais vendidas, né? Opa, quem vocês acham que é o primeiro? Vai, vamos ver. Tá. Se não for Tom Brasil? Brady... Mas é Brasil ou... Não. No geral. Tom Brady, né, cara? Tom Brady, tá certo. Primeiro é o Tom Brady. Independente. E o segundo, quem que vocês acham que é? O top 5, onde top 5? Rapaz, eu acho que Drew Brees. Roberto? Drew Brees. O Rodgers, eu acho. Erraram. Segunda camisa mais vendida, Odell Beckham Jr. Cleveland Browns. Terceiro, vou ajudar, é na defesa, hein? Da NFC. Ih, rapaz. Aí se eu falar também qual a divisão vai ficar muito fácil. Donald do Rams? Vai, Roberto. Não sei. Então, Williams errou, é o Khalil Mack do Chicago Bears. Caramba. E o quarto? O quarto a gente acabou de falar dele aqui, hein? Como assim? A gente acabou de falar da divisão do cara. Rival do senhor Giselo. Meu Deus. Do Dolphins? Não. O Fitzpatrick? O Fitzpatrick é o quarterback, mas não é ele. Não. Beleza. É o Sam Darnold, do New York Jets. A quarta camisa mais vendida. Nova York é uma torcida... Que loucura, hein? né? E o último, quem vocês acham que é o quinto? DJ Watt. Errado. E você, Roberto? Nossa, nem ideia. Podia ser o Luck, coitado, que tá indo embora. Pra dar uma força pra ele. Era justo, Não. É o Baker Mayfield, quarterback do Cleveland Browns. Nossa, ou seja, temos 3 quarterbacks, um jogador de ataque e um de defesa. Pra mim os 5 seriam quarterbacks. Eu acho também. Mas tem os malucos que gostam de defesa, sempre tem, né?
Não tem porque jeito. também o Khalil Mack é o jogador da franquia, né? O cara carrega o Chicago nas costas. Ali a defesa, o cara é o Mas é interessante, mas é bem interessante que é bem disperso, assim, né? Não tem só o cara do ataque ou só o cara da defesa, não é só o quarterback, é bem É diferente, né? Aqui a gente tem... E assim, é um ranking, deve ser americano, enfim. Times que não são tão relevantes aqui no Brasil, assim, não são os que tenham mais torcida, ou os caras mais, né, falados aqui no Brasil, né? Interessante isso. E o engraçado é que assim, né, passados aí alguns dias, faltam, se eu não me engano, 8 dias pro kickoff oficial, né? Sim. A gente tá gravando numa quarta-feira, então... Exato, faltam 8 dias. Faltam 8 dias pro kickoff oficial. E assim, a gente também tem aqui um outro dado bem legal também, que é jogadores com a menor porcentagem de drops em 2018. Aí na primeira posição vem o DeAndre Hopkins, do Texans, com 115 recepções e 0 drops. Que absurdo. O Tyler Lockett vem em segundo com 57 recepções. O Anthony Brown em terceiro, o Stefan Diggs em quarto e o Brandon Cooks em quinto. Que absurdo, o cara não teve um drop, velho. Drop em 100 e tantas menor porcentagem. 100 e tantas recebidas, que absurdo. É doideira, né, cara? É muita coisa aí que mostra que... O cara tá com a pegada boa ali, ó. Sim, firme super ali. Sim. Treino no alto nível. E tem umas mãos de tábua também, que eu vou falar uma coisa. Meu Deus do céu. Nos Browns tem agora um que pega com uma mão só, né? Vamos ver o que ele faz. O que ele faz. Fala pra caramba também. Falar né? ele é muito bom, mas jogar, vamos ver. Expectativa grande, hein? O tempo que ele esteve em Nova York, ele foi bem, né? Agora, quer dizer, com exceção dessas 2 últimas temporadas, ele não foi tão bem, não. A última, então, Jesus. Mas o cara é bom, E aí, passando essas 3 primeiras semanas aí de off-season, de pré-season, né, no caso, o que vocês acharam aí? Alguma coisa a destacar? Cara, eu gostei muito do Niners, é óbvio, né? Mas no geral ficou... chama bastante atenção esse lado de... Isso que a gente já acabou de falar, de times que estão em construção e que encaram esses jogos da pré-temporada como, de fato, é um teste a valer. É um teste tipo a vera. Porque, como eu disse, tem muita gente que está ali querendo garantir espaço, são vários jogadores por uma posição, então você percebe que esses times jogam com mais gana, jogam com mais raça. Nos outros times, por exemplo, o Brady, o Rodgers, o Brees, o Big Ben jogaram só no terceiro rodada, né? Então esses caras vêm sempre poupados. Pra pegar o ritmo, pra poder... Pra pegar o ritmo e tal. Então, mas os 2 primeiros, né, eles não participaram. Então. Mas olha só, o Giants também também ganhou as 3, né? Sim. Com o Cowboys aí com 2-1, o Redskins com 1-2 e os Eagles 1-2. Quem mais aqui tá surpreendendo? Os Niners também ganhou os 3, os Seahawks ganharam 2, os Rams e os Cardinals venceram 1, né, nessa divisão. Então a gente vê que tem algumas coisas, mas outras também não mudam, né? Então vamos lá. Os Vikings venceram os 3, os Lions perderam os 3. Isso aí também não surpreende. Aí ó, os Raiders venceram os 3, mas os Chiefs venceram só uma. Os Broncos venceram só uma também. Os Chargers não venceram. Até a gente teve uma pergunta, né, de um dos nossos seguidores lá no Instagram com relação ao jogo dos Chiefs, né? Sim, que valeu pela pergunta, né? Que ele defesa reserva, né? Conseguiu, entre aspas, mesmo perdendo, segurar o ataque da equipe de adversário. Eu não me lembro contra quem. Foi contra os Niners, né? Segurou durante muito tempo. Acho que o Niners ganhou no último quarto, assim, conseguiu resolver a parada no último quarto. Mostra um poder defensivo, aliás, né, dos Chiefs. Com certeza. O ataque já ia bem, vai ter o retorno de alguns jogadores, né? A gente já falou isso em algumas semanas atrás. E se o Mahomes continuar com aquele braço biônico dele, vai dar um puta trabalho, mais uma vez, né? Pra finalizar, rapidinho, acho que a gente vai falar depois da divisão do Buccaneers, mas o Cairo Santos não jogou nessa última rodada. Jogou um outro kicker no lugar dele, que inclusive fez o field goal lá que deu a vitória pro Buccaneers, não vou lembrar agora qual o outro time. É o novato, né? É o novato e
tem um burburinho aí, corre um sério risco do Cairo perder a vaga de titular. A gente vai acompanhar isso daí, enfim, seria uma baixa considerável, né, para nós brazucas. Pois é. A disputa da vaga estava bem acirrada, né? Os dois também estavam desde a chegada dele também bem elevados. O menino que veio do college, agora não vou lembrar o nome dele, mas vinha mandando muito bem. Os dois estavam sendo testados, tanto o Cairo quanto esse atleta, que agora não vou lembrar o nome dele. Mas aí depois a gente até coloca, talvez nas redes depois, ou então até o final aqui a gente tenta lembrar. Mas a disputa está em aberto. O que vai definir, eu acredito, vai ser esses 2 primeiros jogos da temporada. Sim. A expectativa é que o Caio, pela experiência, fique na franquia como kicker titular, né? Pois é. E até a nossa experiência aqui como brasileiros, para ter ainda um atleta envolvido na NFL além do Duzão. O Duzão tem uma situação um pouco mais complicada, ele já foi muito elogiado, né, pelo técnico, que fala que a cada dia mais ele vem evoluindo muito no jogo dele. Então, são esses 2 caras aí que a gente vai ficar de olho, principalmente nessa última semana, né, de pré-temporada, sim. Pois é, então a última semana da pré-temporada está chegando. O Marcelo passou aqui já os jogos que vão acontecer nessa semana, todos de graça no NFL Pass. Exatamente. Game Pass. Você pode... Game Pass. A gente já subiu nas redes sociais os jogos. Tá lá no nosso Instagram, que é @GameDayCast. GameDayCast. No Facebook também, GameDayCast. Instagram e Twitter. Tudo GameDayCast. Aí você acha a gente lá. Acompanhe-nos nas redes sociais, a gente posta bastante informação lá. O Will sempre municia ali com informações bacanas. Encontra também os nossos parceiros de divulgação do futebol americano, que tem conteúdos muito bons. E agora vamos às considerações finais. Chegando naquele momento já derradeiro do nosso podcast tradicional, que são as considerações. Will, suas considerações finais. Cara, eu tenho acompanhado pouco realities nos últimos dias. Eu vou ficar... Você só viu do Macron com o Bozo. Exatamente. As considerações finais é esse reality, né? Virou um reality de... O que você achou da mulher defendendo a girafa na Amazônia? Vamos lá, vai. Tem cara, isso também, né? O Brasil é sensacional, né, cara? Cada pérola, né? A gente se diverte com as próprias desgraças, né? Talvez essa seja a nossa maior qualidade. Ou o maior defeito, porque aí a gente passa pano com as desgraças, dando risada, e não faz nada, não faz tempo. Eu acho sensacional, cara. Só que não. A gente ri tanto de ficar com raiva. Eu tô rindo de nervoso. Marcelo Rosa, considerações finais. Cara, depois eu vou até compartilhar com o Williams para subir nas redes, né, do nosso Game Day. Brincaram aqui de Mãe de Ná, né? O pessoal fizeram uma previsão do que pode acontecer com os números das equipes e quem provavelmente deve ser o campeão do Super Bowl, até para o pessoal poder opinar, entrar na brincadeira. Legal. E também dar aí a sua opinião com relação ao que está aqui. E, cara, é bem interessante, interessante. Porque da última vez não agradou muito. Colocaram o Chargers como campeão do Super Bowl e a galera detonou, mas vamos ver agora. Bom, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, NFC, vamos quem classificaria aí os playoffs, né? Vamos lá. Aqui tava dando Rams e Panthers, do outro lado, isso disputa do Wild Card, né? Vikings e San Francisco 49ers. Já gostei. Aí na rodada seguinte, Falcons contra Rams e Eagles e Vikings. Não tinha passado. Já foi. Aí depois as finais seria entre Eagles e Falcons, isso da NFC, tá? E aí Eagles no Super Bowl. Do outro lado, no Wild Card, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Colts, Roberto, e Kansas City Chiefs. Vixe, aí é barro, hein? Aí do outro lado lá em cima passaria a equipe do Cleveland Browns pegando o Denver Broncos. Olha só. E Patriots e Kansas City Chiefs novamente.
Chiefs passaria, enfrentaria Denver, Chiefs iria para a final do Super Bowl contra os Eagles e os Eagles seriam os campeões novamente. Isso aí foi palpite. Premonição. Porque daqui a pouco vai ter aquela do Madden, que eles sempre fazem. Madden, sim. Mas qual tá pra sair, tá pra sair. Daqui a pouco eles fazem. Dá o crédito aí de quem que é o... Bom, vamos lá. É Pro Football Opinions. É um Instagram americano que fez essa Vamos compartilhar nas nossas redes sociais. Vamos ver o que a galera acha. Cada um dê seus palpites lá. Diga quem você acha. Pelo menos que vai chegar no Super Bowl ali. Vou fazer o cronograma todo ali, porque mudou bastante, hein? Ali não vai dar, né? E mudou bastante em vista do outro, hein? É. Daquele que a gente tinha compartilhado antes. É isso mesmo. Porque aqui a gente tá aqui pra dar palpite, a gente muda o palpite de uma semana pra outra, isso não tem problema nenhum. A gente não tem nem vergonha na cara de mudar, tá? Acontece. Então, acompanhe-nos nas redes sociais, acompanhe os jogos sul-americanos, estamos na expectativa do início da temporada. A gente volta semana que vem, qualquer dia aí a gente tá de volta. Fiquem com Deus. Fui. Falou, galera.